Graça e paz, irmãos. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo de número 20. O tema da pregação nessa manhã é a justiça e a entrada no reino. A justiça e a entrada no reino. Eu gostaria de orar com você antes de ler o texto e começar a conversar com você sobre ele nessa manhã. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, louvar o Teu nome por esse tempo de adoração ao Senhor, de manifestação da Tua presença no nosso meio. Pai, que o Teu Espírito Santo conduza esse momento falando aos corações da igreja. Que hoje aqui pessoas sejam fortalecidas na sua fé em Jesus Cristo. Saiam desse lugar com a certeza de salvação dentro do seu coração. Que outros venham a compreender que não há outro caminho, que ninguém mais pode nos salvar como nós cantamos, a não ser a pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Que nós tenhamos uma consciência do reino, das verdades do Evangelho nessa manhã. Toma Teu povo e a mim nas Tuas mãos, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, versículo de número 20. Diz assim o texto das Escrituras: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Porque eu vos afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vamos todos ler, aproveitar que está projetado aqui, vamos lá? Porque eu afirmo... Eu acho que foi uma coisa um tanto quanto reveladora para aquelas pessoas que ouviam Jesus Cristo no Sermão do Monte, ouvir Jesus dando uma declaração como essa. Porque escribas e fariseus, se nós estivéssemos ali no primeiro século vivendo em Israel, nós saberíamos que eram aqueles que representavam a elite religiosa do povo judeu. Quando alguém pensava em judaísmo, em religião, muito provavelmente o que vinha à mente era a figura dos escribas, que eram considerados aqueles que substituíram os profetas, aqueles responsáveis por escreverem os escritos da lei, aqueles responsáveis também por algumas atividades civis, não é? Pensar neles e pensar nos fariseus, que era a seita mais rigorosa dos judeus, trazia com certeza à mente do judeu do primeiro século a ideia de que quando pensava em religião, a gente tinha que olhar para aquelas pessoas. Imagina você um fariseu que usava uma roupa diferente, com franjas longas, que fazia longas orações, não é verdade? Gente que jejuava 2 vezes por semana, entregava o dízimo de tudo que tinha. Com certeza as pessoas olhavam para os fariseus e diziam: está aí o primor do que é de verdade uma verdadeira religião. E, no entanto, Jesus dá essa declaração, que a justiça das pessoas, se não excedesse a dos escribas e fariseus, eles não poderiam adentrar no reino dos céus. E é interessante porque aquilo que os homens viam, não era aquilo que Deus via, porque os homens viam a prática religiosa aparente. Aquilo que os escribas e fariseus faziam no dia a dia, as suas demonstrações religiosas. No entanto, Deus estava olhando para o coração dos escribas e fariseus. E se postos na balança, os escribas e fariseus seriam achados em falta. Há um versículo interessante em Provérbios 16, 2, que diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O Senhor não pesa aquilo que está aparente, o Senhor pesa o que está dentro do coração. E diferentes de nós que queremos sempre subir na balança, irmãos, está pesando menos. Na balança dos céus, nós não gostaríamos de estar pesando menos quando fôssemos pesados nela. Nós gostaríamos de ter o peso exato. Deus pesa o espírito. Deus analisa o nosso interior. Amém? E aí fica a pergunta, então, o que é a justiça? A justiça é aquilo que Deus exige e aprova. Um teólogo chamado Charles Ryer disse que esse versículo poderia ser traduzido da seguinte forma: porque eu afirmo
que se a prática religiosa de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. E aí fica a pergunta, o que é essa justiça? Para a gente entender melhor essa justiça, nós precisamos olhar para o contexto. E eu quero usar um recurso de ensino aqui, afirmando para você o que não é essa justiça. Primeiro, essa justiça não é apenas aquilo que se contempla, não é o comportamento, é aquilo que está dentro do coração, tem a ver com o que está dentro do nosso coração. Se você olhar os versículos abaixo dessa declaração de Jesus, você vai ver ele dizendo assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, se alguém adulterar está cometendo pecado, e Jesus vai dizer o quê? Jesus pega esse mandamento, essa lei e amplia, trazendo para o interior de cada homem, dizendo o seguinte, olha, se vocês atentarem para uma mulher, com intenção impura dentro do coração de vocês, vocês já adulteraram com ela. Note, observe aqui, irmãos, dentro desse texto, que Jesus foca o interior, não apenas o comportamento, irmãos, porque nós podemos ter um comportamento exemplar, e no entanto, dentro do nosso coração, o que a gente busca não é a glória de Deus. E esse tipo de justiça não agrada ao Senhor. Um homem pode ser levado a fazer coisas boas para ser observado pelos outros. E se falando de fariseu, isso se encaixa perfeitamente na descrição. Essa justiça não é a justiça que se importa com o que os homens veem, mas com o que Deus vê. Você já leu o capítulo 6 de Mateus? Se você observar do versículo 1 ao versículo 18 do capítulo 6 de Mateus, que é o contexto dessa passagem, você vai observar que Jesus usa a palavra hipócritas algumas vezes. E se você é um leitor da Bíblia, você sabe que esse era um adjetivo que Jesus havia dado para quem? Para os fariseus. Eles eram excelentes atores. No entanto, dentro deles não havia a substância real que os levaria a ter uma justiça que agradasse ao Senhor de fato e de verdade. Se você ler o capítulo 6, você vai ver Jesus falando a respeito da questão das esmolas, a respeito dos jejuns e a respeito das orações. E Jesus vai instruir o seguinte, olha, quando vocês forem dar esmola, não façam como os hipócritas, que tocam trombeta, olha aqui para mim, que tocam uma trombeta quando eles dão esmola, não sabe o que uma outra mão de vocês não sabe o que uma mão de vocês faz, não sabe o que uma mão de vocês faz. Deem esmolas para que Deus veja, não para que os homens vejam. Jesus vai falar a respeito dos jejuns, e Jesus vai dizer de novo dos hipócritas que desfiguram o seu rosto. Olha para mim, eu estou jejuando. Olha a espiritualidade estampada no meu rosto, eu estou num tempo de jejum. E Jesus disse, não faz assim, lava o rosto, se unge com óleo, porque não são os homens que devem ver que você está jejuando, é Deus que deve observar que você está jejuando. E aí ele vai falar a respeito das orações, daqueles hipócritas que se posicionavam fazendo orações que eram orações longas e extensas, e oravam para serem vistos pelos homens. E aí Jesus vai falar, entra no quarto, fecha a porta do quarto, ora em secreto, para que teu pai que vem em secreto te recompense. Esse era o tipo de justiça que agradaria o coração do Senhor. Não é a justiça que ama apenas os que lhe amam, mas também os seus inimigos, porque no contexto você vai observar Jesus dizendo assim, olha, olho por olho, dente por dente, mas eu venho trazer uma coisa nova aqui para vocês, parafraseando na versão do Anderson da Bíblia, viva. Ele vai dizer, olha, vocês ouviram que tem que amar aqueles que amam, eu digo para vocês que vocês precisam amar os vossos inimigos. E aí a gente começa a perceber que para o homem natural, para o homem que não tem o Espírito Santo, todas essas coisas que Jesus acaba colocando, é impossível de ser alcançada. Nenhum homem pode ter esse tipo de justiça. Essa justiça não é a justiça proveniente dos nossos atos, irmãos, das nossas obras. Abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías 64:6. Isaías, capítulo 64, versículo 6.
Você já leu esse versículo com certeza, ou já ouviu a respeito desse versículo com certeza. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Esse versículo mostra para nós que é tolice eu comparecer diante de Deus acreditando nas minhas obras de justiça, porque elas são diante de Deus como um trapo de imundície. Não podem de fato cobrir a nossa nudez. Não tem de fato um peso suficiente quando colocados na balança de Deus, irmãos. E aqui mostra para nós o quanto o mundo está enganado quanto ao conceito de justiça bíblico. Porque, por exemplo, a gente olha para o mundo e as pessoas olham e dizem assim: olha, se o Mateus tem uma vida ilibada, e eu olho para a vida do outro, e de repente o outro comete algumas coisas que aos meus olhos são coisas dignas de eu desprezar, eu vou dizer que o Mateus está em boa situação diante de Deus e o outro não está em boa situação diante de Deus. Porque para o mundo ser do bem basta. Se eu faço boas escolhas, se eu vou por esse caminho, o mundo vai aplaudir você. Ainda que você vá por esse caminho só para que o mundo te aplauda, porque o mundo não está vendo o teu coração. No entanto, quando nós olhamos para o Evangelho e para as declarações de Jesus Cristo, a gente descobre que ser do bem não basta para a salvação, para entrar no reino dos céus. Esse tipo de justiça não basta, porque essa justiça diante de Deus é como um trapo de imundície. A justiça que me habilita a entrar no reino dos céus, para usar a linguagem de Martinho Lutero, é uma justiça alienígena. É uma justiça que vem de outro. E para explicar para você o conceito, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Diga para quem está do seu lado: a justiça que te habilita a entrar no reino dos céus. Diga para ele: é um presente. Não é porque nós trabalhamos por ela, exaustivamente trabalhamos por ela, mas porque alguém trabalhou um dia, e o fruto do seu penoso trabalho é colocado na nossa conta. É essa justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus, que nos habilita a entrarmos no reino dos céus. Veja o que diz Romanos, capítulo 3. Mas agora, sem lei, note, tudo que os fariseus e escribas queriam era viver o quê? Na observância da lei, a ponto de terem multiplicado os preceitos da lei em 613 mandamentos para guardarem no dia a dia. Então eles firmavam-se numa justiça que vinha da obediência à lei. No entanto, olha o que diz o início do versículo: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 21. Romanos 3, 21. Encontrou aí? Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos e carecem da glória de Deus, sendo justificados por trabalhar muito, por se esforçar muito, por obedecer à lei. É isso que o texto diz? Não, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, a justiça que me dá entrada no reino dos céus é uma justiça que me é dada pela graça de Deus, amém? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso
para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu quero explicar isso com você, fazendo uma ilustração aqui. Eu queria 3 homens, pode ser os 3 aqui, ó, Fabrício, Fabiano e o Eliel, por favor. Sobe, Eliel. Isso. O Eliel é o mais pesadinho dos 3. No entanto, alguém falou graças a Deus aí? No entanto, esse peso do Eliel não corresponde ao peso da justiça dele. Se nós pegássemos toda a justiça própria, todos os atos bons do Eliel, e colocássemos na balança do Senhor, ele seria achado em falta. No entanto, ao olhar para esses versículos que nós acabamos de ler, a gente tem um Deus que é justo, vem aqui por favor, um Deus que é justo e santo, e a gente tem o seu Filho Jesus Cristo. Por favor, dá um passo para cá. Gostou, né? De ser escolhido como Jesus. Mas vamos lá. Ok. Amados, um Deus santo e justo. E se você não entender isso, você não compreendeu o Evangelho. Um Deus santo e justo, ao ver os pecados de um pecador, o que ele precisa fazer? Quantos querem um Deus justo? Amém. Então vamos lá. Um Deus justo e santo, obviamente que é amor, que é bondade, a gente já chega lá. Ao olhar os pecados de um pecador, o que ele precisa fazer? Justiça. E qual é a justiça com relação ao pecado? Morte. Porque um Deus santo e justo, ele não puxa o tapete. Vem cá, rebelde. Ele não puxa o tapete e vai as iniquidades e os pecados para baixo do tapete. A justiça e a santidade de Deus vindicam que o pecado tem que ser punido. É por isso que a gente encontra aqui no texto que Jesus foi oferecido como propiciação. E a palavra propiciação traz-nos uma ideia de uma oferta que é oferecida para aplacar a ira de um Deus santo, que porque é justo precisa castigar o pecado. Agora, como que esse Deus santo e justo pode ser ao mesmo tempo justo e justificador? Só se a coisa mais linda da história do universo acontecesse. Só se ele enviasse seu filho assumisse a natureza humana e se oferecesse como uma oferta, derramando o seu sangue pelos pecados daquele homem que não pode salvar a si mesmo, mesmo que passasse boa parte do seu tempo fazendo boas obras e pagando penitência. Então, ao seu filho, está de vermelho, né? Então, seu filho, ao se oferecer como sacrifício, possibilita que esse Deus santo e justo seja não apenas justo, mas seja justificador deste aqui que representa eu e você, que coloca fé naquilo que o Filho fez por ele. É isso que o Evangelho significa. E quando nós experimentamos aquele milagre, que é o milagre dos milagres, chamado novo nascimento, nós somos unidos a Cristo. E quando somos unidos a Cristo, tudo que Ele é, tudo que Ele representa, toda a justiça dEle, que conseguiu obedecer cada um daqueles 10 mandamentos, que cumpriu em si a exigência da lei moral, a exigência da lei cerimonial, é colocada na minha conta. E então eu passo a estar na posição correta diante de Deus. E aí sim eu tenho a justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus, que permite com que eu entre no reino dos céus. É por isso que quando a gente chegar no céu, irmãos, não há espaço para a glória humana. A glória pertence ao Cordeiro. E a gente vê uma coisa maravilhosa dentro das Escrituras, lá na adoração ao Apocalipse. Quando os anciãos pegam as suas coroas e depositam aos pés do Cordeiro, eu acho que a gente vai fazer o mesmo quando recebemos o nosso galardão. A gente vai dar glória para Ele,
Porque se entramos no céu não é porque somos do bem ou porque somos bonzinhos. Se entramos no céu é porque alguém recebeu sobre si a punição que deveria ter caído sobre mim. Já leu Isaías 53? Na cruz o Pai o faz enfermar. O Pai derrama sua ira sobre o Filho, para que eu e você pudéssemos ser vida eterna e pudéssemos ser tratados como justos na presença de Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles? E aí em Romanos, capítulo 5, vai para lá, por favor. A gente encontra esse conceito de justiça. E se a gente for pegar o radical da palavra justiça, ele vai aparecer 8 vezes. Uma vez aparece a palavra justificado, depois justificados, depois justificação, depois justo, justiça. A gente encontra isso várias vezes no capítulo 5 de Romanos, irmãos. E aí a gente encontra no primeiro versículo de Romanos o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu creio, a justiça dele é depositada na minha conta. A justiça é um dom. Veja o que diz o versículo 17 de Romanos 5. Acompanhe aí, por favor, comigo. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Como a justiça é descrita aqui em Romanos capítulo 5? Como um dom. É algo que eu não trabalhei por ele. É algo que eu recebi, que foi colocado na minha conta, porque Jesus Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados. Amém, queridos? Agora, quando essa justiça é de fato recebida em nós, nós ganhamos poder da parte do Senhor para obedecer todas aquelas coisas que a gente lê dentro do Sermão do Monte, irmãos. Acompanhe comigo aí mesmo em Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quem que é esse homem que desobedeceu e fez de todos pecadores? Adão. Cabeça federal da raça humana. Aí depois da vírgula a gente vai ler, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Alguns comentaristas vão dizer que poderia ser traduzido aqui como, muitos se tornarão justificados. Mas eu quero pegar a linguagem bíblica para dizer para você que nós somos tornados justos pela morte de Jesus. E a partir do momento que experimentamos a justificação, também somos santificados, e há um poder que é liberado para com a nossa vida, que faz com que homens, escute o que eu vou dizer, a gente possa olhar para uma mulher, por mais sensual que seja, e não cobiçá-la dentro do nosso coração. Há um poder liberado dentro de nós, que faz com que a gente possa tratar com misericórdia, até mesmo aquele que nos feriu no dia de ontem. Até mesmo aquele que falou coisas que não deveria ter falado a nosso respeito. Esse poder habita dentro de nós, essa natureza está dentro de nós. Esse poder está dentro de nós que faz com que a gente entenda que aquelas práticas religiosas da esmola, da oração e do jejum, podem ser feitas sem que os homens saibam que eu estou fazendo, porque eu entendi que a recompensa vem do Senhor e eu não preciso aparecer diante dos homens. Esse preceito dessa justiça que excede é cumprido em mim por conta daquilo que Cristo Jesus fez por mim. Amém? E eu consigo tratar todos os homens em bondade, porque o Espírito me habilita a viver esse tipo de justiça no dia a dia da minha vida. Então eu encerro nessa manhã, para a gente partir para a mesa do Senhor, dizendo para você que se você está aqui até hoje, você confiou na tua justiça para ir para o céu, você está indo para o inferno. Se você não crê em Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, você vai para o inferno. Mesmo que a tua vida seja mais limpa do que a do teu vizinho. Mesmo que a tua vida seja mais limpa do que o crente que se assenta do teu lado. Isso é enganoso. A justiça própria nos engana, irmãos. A justiça própria nos engana. Ela faz com que a gente fique orgulhoso. Ela faz a gente orar igual aquele fariseu da parábola. Lembra que Jesus contou?
Está o cara lá batendo a mão no peito, Senhor, ser propício a mim, pecador. E o fariseu está olhando, Senhor, graças te dou que eu não sou igual aquele ali. Porque eu faço isso, faço aquilo e faço aquilo outro. E muitas vezes isso faz com que a gente fique um tanto quanto confuso. Quando um crente de repente pisa na bola e a gente acha que Deus deveria tratá-lo com uma justiça, porque o nosso comportamento é melhor do que o comportamento dele, a gente tem que tomar cuidado com isso. A justiça que nós temos para comparecer diante do Senhor, irmãos, é uma justiça dada. E Deus só pode nos declarar justos, porque Jesus Cristo morreu por mim e por todos aqueles que hão de crer no Evangelho de Jesus Cristo. Você está esperando só nele? Deixa eu fazer essa pergunta nessa manhã. Quantos estão confiando só em Cristo para a sua salvação? Só em Cristo. Só nele. Só nele. Então você pode descansar. Amém? Agora, se você está confiando em Cristo e mais alguma coisa, você tem motivos para colocar os teus olhos sobre Ele. Porque, mais uma vez eu digo, a justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus é uma justiça que nos é dada. Fica de pé em nome de Jesus, querido. Isso não é lindo? Quem é que lembra da sua vida antes de Cristo? Levanta a mão. E você pecava que nem sentia, irmão. Você mente que nem sente. A gente vai fulano doou tanto para uma instituição. Às vezes não é nem a bondade do coração dele que os leva a isso, não. É o escapar do imposto de renda, da mordida do leão. Eu estou falando sério. Às vezes todo o teu comportamento é para você ganhar pontos diante dos homens, quando na realidade a gente precisaria estar olhando para o Senhor. E quando a gente compreende e entende isso, a gente também é liberto do vício de agradar todo mundo. Você foi tornado justo se você creu no Filho. Amém? E eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. E se você é salvo, você fizesse uma oração de ações de graças ao Senhor. E se você não tem essa convicção, você orasse ao Deus Pai, o Deus que é justo, pedindo o perdão dos teus pecados e pedindo que a justiça de Cristo seja depositada na tua conta, crendo nele e unicamente nele para a tua salvação. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. E nós somos gratos pelo Evangelho, Pai, pelas boas notícias que o Evangelho nos traz. Nós não poderíamos salvar-nos a nós mesmos, Senhor. Nem se todos os anos, da agora para frente, fossem dedicados a te obedecer, correndo, fugindo do pecado, nós não poderíamos satisfazer o teu coração e a tua justiça. Mas nós te agradecemos porque o Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por todos aqueles que hão de crer. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Jesus, porque o teu sacrifício possibilita que Deus possa ser o nosso justificador. A base é o teu sangue para que essa justiça toque a nossa vida. E eu oro, Pai, para que esse entendimento seja dado à tua igreja, Senhor. Porque quando compreendermos isso, a nossa vida será mais grata. Quando compreendermos isso, a nossa adoração será mais viva e vibrante. Quando entendermos isso, julgaremos menos os outros homens, Senhor, e viveremos naquilo que é o teu desejo para a nossa vida. Muito obrigado pela justiça de Jesus que é depositada na nossa conta. Muito obrigado porque por causa do teu Filho, se colocados na tua balança, o peso não estará mais em falta. Nós te louvamos por isso. A ti a honra, Pai, a ti a glória, a ti o louvor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus, querido, por favor.